No topo do monte sagrado, diante de uma sarça que ardia sem se consumir, Moisés, aquele homem simples que havia fugido do Egito, ouviu o chamado mais grandioso da história. Deus estava falando diretamente com ele. Mas, em meio ao espanto, Moisés fez uma pergunta crucial: qual é o teu nome? Essa pergunta não era mera curiosidade. Ela carregava o peso de um povo oprimido, sedento por libertação, confuso e esmagado pela escravidão. Os patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, usavam esse nome. Ele é o Deus que age, que liberta, que transforma. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que esse mesmo Deus se revela também como Elohim, o Criador Todo-Poderoso, o governante do universo. Mas enquanto Elohim destaca sua grandeza cósmica, Yahweh destaca sua proximidade, seu amor, sua compaixão. É como se Deus dissesse: eu sou grande o suficiente para criar o universo, e pequeno o suficiente para ouvir o seu clamor. Isso revela um equilíbrio perfeito entre majestade e ternura, entre poder e graça. Não é à toa que, em Joel capítulo 2, versículo 32, Deus deixa uma promessa extraordinária: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa atravessa gerações e chega até você hoje. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, por exemplo, lemos que naquela época os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É um ato de fé, de confiança, de reconhecimento de quem Ele é, e mais do que isso, é um convite para um relacionamento íntimo com o Criador. A pergunta que fica é: você já teve essa experiência? Já sentiu o poder do Eu Sou agindo na sua vida? Já percebeu o Deus que habita no alto e sublime trono, mas também caminha ao seu lado nos momentos de dor? O nome de Deus carrega história, poder, promessa, mas acima de tudo, carrega amor. E esse Deus, o Eu Sou, ainda hoje chama você, assim como chamou Moisés. Ele te chama pelo nome e diz: eu estarei com você. Mas existe uma diferença entre conhecer o som do nome e compreender o seu significado profundo. Quando Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou, ele está revelando algo além do que os patriarcas conheciam. Ele está mostrando que é um Deus que não muda, que é fiel, que cumpre suas promessas, que é pessoal, íntimo e próximo. Em Êxodo capítulo 6, versículo 3, Deus reforça isso ao dizer: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Eles conheciam o som do nome, mas agora, com Moisés e o povo de Israel, Deus iria demonstrar o que esse nome realmente significa, através de libertação, milagres e cuidado. Saber o nome de Deus não era apenas para identificar quem estava falando, mas entender quem Ele é, o que Ele representa e o poder que acompanha esse nome. Em Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 22, Deus se revela de forma tão profunda que ecoa até os nossos dias. Ele diz: eu sou o que sou. Em hebraico, Eeh. Essa expressão misteriosa não é uma resposta vaga. Ela carrega o peso da eternidade, da existência absoluta, do Deus que não depende do tempo, que não está limitado ao passado, ao presente ou ao futuro. Ele simplesmente é, e sempre será. Mas por que essa revelação é tão importante? Porque esse nome não é apenas uma etiqueta, como as que usamos para diferenciar as pessoas. O nome Yahweh, traduzido como Senhor em muitas Bíblias, revela muito mais do que um som ou uma palavra. Ele mostra o caráter de Deus, sua essência, seu compromisso inabalável com o ser humano. Quando Deus diz a Moisés: eu sou, ele está dizendo: eu sou o Deus que existe antes de tudo. Sou o Deus que governa, que sustenta, que salva, que cuida, que vê o sofrimento do meu povo. Por isso, no versículo 12 do mesmo capítulo, ele já havia afirmado: eu estarei com você. O mesmo verbo hebraico usado aqui reforça que o Deus eterno, transcendente, todo-poderoso, também é o Deus presente, que caminha ao lado dos seus filhos em meio às dificuldades, angústias e medos. Como diz Isaías capítulo 57, versículo 15, ele habita no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. É importante entender que o nome Yahweh já era conhecido desde os tempos antigos. O nome Yahweh aponta para a aliança, o compromisso de Deus com seu povo. Ele não é um Deus distante, inalcançável. Por isso, invocar o nome de Deus não é um ritual mágico, uma fórmula mística.